Olá! Hoje começamos oficialmente um novo projeto do escritório, o Raci Talks, que é um podcast específico, exclusivo para a área médica, para a área da saúde. Então, a nossa ideia é trazer temas relevantes, temas envolvendo a sociedade, temas envolvendo médicos, instituições de saúde, profissionais que atuam, temas voltados à saúde também, na área de saúde suplementar, saúde privada, saúde pública. Então, começamos hoje esse projeto, sejam muito bem-vindos. A ideia é trazer pessoas que possam, né, compartilhar o conhecimento delas, trazer novidades, esses assuntos todos voltados à área da medicina e da área da saúde, ou até mesmo outros temas que vão surgindo no meio desse projeto. Então, eu estou muito feliz com esse início hoje. Hoje é o nosso primeiro episódio. Então, convidei uma pessoa muito especial que prontamente aceitou esse convite. Gostaria de agradecê-lo imensamente, Dr. Walter Rodrigo Miyamoto. Ele hoje preside a Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. Está aqui conosco. Vou falar brevemente do seu currículo maravilhoso aqui, né? Então, hoje ele é presidente da PM, está presidente da PM aqui de São José dos Campos, cofundador e preceptor da Residência de Cirurgia Geral da Santa Casa de São José dos Campos, cirurgião geral e coloproctologista pela Santa Casa de São Paulo, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrando pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, membro das equipes de cirurgia de urgência do Hospital Vivale, Redditor e Santa Casa de São José dos Campos e instrutor ATLS, entre outras funções, históricos e experiências. Então, seja muito bem-vindo. É uma honra para mim tê-lo aqui no nosso episódio, primeiro episódio, né, que vamos conversar. Agradeço demais, parabenizo pelo seu trabalho, venho acompanhando o seu trabalho, a diferença que você faz na nossa sociedade, na comunidade médica. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão hoje conosco, começando esse novo projeto, né? Desejo tudo de melhor para a Juliana e para vocês. Acho que vocês vão ganhar muito em contribuição aí com essa troca de informações, de conhecimentos e, o mais importante, de uma maneira mais leve, para que todos consigam entender o mundo tanto jurídico quanto da saúde e da medicina, né? Sim. E para mim é uma honra estar aqui estreando esse projeto junto com você. E principalmente porque a partir de agora a gente fala oficialmente que Juliana é a nossa advogada oficial da Associação Paulista de Medicina, né? Então, para mim, é uma honra muito grande e um prazer pessoal estar aqui para esse bate-papo de hoje com você. Eu que te agradeço, a honra é toda minha. Então, no que eu puder contribuir, pode sempre contar comigo. Te agradeço muito pela confiança, pela oportunidade. E essa intersecção que a gente faz entre a área de direito e a área da medicina, ela é muito necessária, porque a gente vê que hoje os médicos se sentem desprotegidos, os médicos se sentem vulneráveis na atuação deles dentro da medicina. E a gente vê que é crescente, muito crescente, né, a questão de judicialização da área da medicina. Recentemente, até por determinação do Conselho Nacional de Justiça, se retirou aquela expressão erro médico, vai se retirar isso dos cadastros da justiça, porque é um pré-julgamento do médico. Então, o médico acaba sendo rotulado como se ele tivesse cometido um erro médico de processos que nem foram finalizados ainda, de processos que muitas vezes envolvem falhas na prestação de serviço, inclusive de instituições, muitas vezes. Grande parte não se comprova falha alguma no final. Felizmente, no final desses processos, o médico ele acaba tendo razão, ele acaba não sendo condenado, embora tenha todo um desgaste de imagem, de custo, de tudo para se defender. Então, realmente, muito obrigada por poder contar contigo. E você hoje representa uma parcela grande de médicos, de profissionais aqui da região nossa. Então, é bacana essa interlocução e você é um grande porta-voz disso. Então, te parabenizo e a coragem muito grande, né? Porque quando a gente se envolve na questões das políticas de órgãos de classe, a gente sabe quantos desafios a gente enfrenta, né? Quanto crescimento, quantas... são altos e baixos, é uma montanha-russa, né? É isso aí, né? Acho que o desafio nosso é que nós somos formadores de opinião, né? Então, quanto mais a gente puder ter balizamento de boas condutas e assertividade, tanto no nosso dia a dia como em conhecimento, é o melhor de todos, né? Sim, sem dúvida. E me conta um pouquinho, sua diretoria assumiram a gestão da APM recentemente,
né? Depois de grandes desafios aí que passaram, né? Estão dentro da gestão hoje pelos próximos 3 anos, né? 3 anos. E fala um pouquinho pra gente dos projetos da PM, sobre a questão do evento que terá. Do grande baile, né? Do grande baile, exatamente. Conta um pouquinho pra gente dos seus projetos de vocês. Eu assumi a presidência junto com essa nova gestão em outubro do ano passado, Sim. né? Então, um desafio novo. Vim da gestão anterior como diretor de esportes, uma área que particularmente gosto muito e invisto bastante na atividade física. E aí, com esse novo desafio, foi proposto para mim uma inovação da APM, né? De São José dos Campos, para que a gente tivesse uma união maior dos médicos, uma representatividade maior, a defesa dos médicos mais robusta e que a gente conseguisse, isso já um princípio meu pessoal, que a gente conseguisse contribuir mais à conexão com a população. E daí, perante isso, a gente criou um DNA da nossa gestão que é baseado em 3 pilares, que é a sinergia, contribuição e evolução. Então, a sinergia a gente entende que existem grandes lideranças no Vale do Paraíba, só que a gente não estava muito conectado para resultados. E a gente acredita que juntando as forças a gente consiga exponenciar muito melhor os resultados de todos nós. E um caso é esse nosso. A gente está montando agora uma aliança muito boa e que provavelmente vai dar uma sinergia forte com grandes resultados, né? E o segundo pilar, contribuição, nós entendemos também que estudamos nas melhores escolas do mundo e agora está na hora de devolver para a população. Isso de várias maneiras. A gente pode devolver tanto com uma assistência qualificada, como a gente treinar os nossos médicos, como também abranger, por que não, a saúde mental, que é um dos nossos projetos que a gente já fez e inclusive se chama a Casa do Médico, a Casa da Cultura, em que a gente faz periodicamente uma rotação de artistas com obras de arte dentro da nossa sede. Então, todos estão convidados para ir lá conosco, conhecer a sede. A próxima vernissagem já vai ser agora a 3ª edição. A primeira a gente fez com uma orquestra sinfônica, com vinhos. Bacana. A segunda um pouco mais casual, com uma banda de rock e cerveja artesanal. E agora estamos aí já emplacando a 3ª edição, que tão importante foi para a saúde, que a gente entrou na rota da cultura do centro de São José dos Campos. Então, hoje a gente está inserido dentro da Fundação Cassiano Ricardo, que seria como se fosse a Secretaria da Cultura, né? E lá dentro nós temos uma cadeira de um dos nossos diretores lá, que tem um poder de atuação maior junto à prefeitura. Como conselheiro. Bacana. Já tem a data do 3º? O 3º já é agora, quinta-feira. Quinta-feira agora, depois de amanhã? Quinta-feira. E estão todos convidados, obviamente, lá. Qual que é a ideia disso? A gente entende que a Casa do Médico, ela para quem não conhece, ela fica ali no Banhadão, do lado do Habib's, né? Eu sempre comento porque é mais fácil da gente se localizar, na Avenida São José, perdão. E qual que é a estrutura dela? Ela tem uma arquitetura muito bonita lá. E a gente tem um auditório para 100 pessoas no 2º andar, no piso superior, que cabe muita gente e muitos eventos. Então, a minha ideia é que toda a população possa entrar dentro da casa e a gente comece a conectar dentro da geografia. Sim. Temos outros projetos, não vou falar agora, mas vocês vão conseguir participar de todos esses projetos ao longo do tempo. E o 3º pilar é a evolução. A gente entende que o médico é muito bom de estudos, mas na área de atuação dele. Então, a gente pensou, por que não a gente ampliar o conhecimento estudando outras áreas também, o que inclui também o direito, né? Acho que a gente trocar esse conhecimento é muito válido e enriquecedor, né? Sem dúvida. E a gente vê que o médico hoje ele precisa conhecer um pouco da área do direito. Sim, né? E não raramente a gente vê médicos que iniciam o curso de direito, até mais raro o advogado que vai fazer medicina. Geralmente o médico ele busca. Faz direito, né? Nós temos até um diretor nosso que é esse caso, o Davi. Sim, exatamente. O Davi, ele é médico formado e também é advogado. E né? é advogado. A nossa ideia é a gente fazer esse planejamento durante onde já tivemos vários eventos de ativações, como torneio de beach tênis, caminhada do Agito São José. A gente tem esses eventos culturais, mas agora o nosso grande baile que a gente vai ter no final de setembro, que
que é o Baile do Médico em comemoração aos 70 anos da APM, né? Sim, então, é 70 uma instituição anos. bem antiga, tradicional. Sim. E hoje a gente está inserido numa região estratégica, né? Que a APM, São José está aqui na região do Vale do Paraíba, onde a gente tem muita facilidade, tem muitas oportunidades de fazer esse crescimento, essa multiplicação, né, dessa ideia toda, até envolvendo outras, né, APMs regionais. Então, isso é muito bacana também. Inclusive, assim, essa é uma das minhas metas e a gente já está em implantação. A gente é responsável pela região de Jacareí, Santa Branca e Paraibuna, representando 5.000 médicos e mais os novos formandos da nossa faculdade, que são 240 por ano. Mas também temos uma regional em Taubaté, que é uma coligada nossa muito irmã querida, a doutora Luciana é presidente de lá. Sim. E a regional de Campos do Jordão também. Além da reativada, que é a de Caraguá, do Litoral Norte. Então, a minha ideia é que a gente consiga fazer uma união de todas essas regionais da APM, como se fosse um braço do Vale da Mantiqueira, litoral, para a gente cada vez mais ter mais impulso de força mesmo, né, de comunicação. De comunicação. Nossa, bacana. É um desafio gigante seu, da diretoria, mas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar com maestria, né? Porque estão preparados, né? Estão focados nesse propósito, né? E vocês trazem essa bagagem já. Eu acho que assim, a gente não fez nada por acaso, né? Sim. Quando a gente foi designado para essa gestão nova, eu já entendi que o primeiro passo seria montar um time bom. Então, 60% da nossa diretoria já é nova, 40% de quem já fez a história da medicina tradicional aqui do Vale. Sempre trabalhei dessa maneira, com mais experientes e jovens com execução e energia. E essa nova porcentagem de diretores, todos eles são referência na sua área de atuação, mas também são empreendedores e empresários. Então, acho que isso é o grande trunfo que a gente tem em mãos. Eles vão ter muito a oferecer ao longo do tempo com a expertise de cada um aí, né? Não, sem dúvida. E hoje, a gente falando um pouquinho, inserindo na pauta, não tem como fugir disso, né? Direito médico, as questões éticas que envolvem os médicos. A gente viu que recentemente saiu uma notícia no Estadão, hoje, se eu não me engano, um crescimento de cerca de 55% dos problemas de médicos junto ao Conselho Regional de Medicina e acaba indo para o Conselho Federal de Medicina. E geralmente o médico ele não tem o conhecimento da limitação dele ética, principalmente perante as redes sociais. Então a gente vê que e geralmente assim acontece por denúncia, né, de algum outro colega, embora hoje a resolução atual 2336 ela permita de ofício que seja feita a abertura de sindicância, o médico seja apurado, mas a gente vê que existe uma dor aí. Então o médico ele se sente ainda, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, limitado com relação ao que ele pode fazer. E pela primeira vez, o Conselho Federal de Medicina ele reconhece que o médico ele tem também o viés dele de captação, né? Foi falado isso. Então, a resolução ficou aí alguns anos sendo elaborada, recebeu mais de 2.500 contribuições. A gente tinha uma lacuna de 11 anos entre a resolução anterior e essa que entrou em vigor em março. E aí ela acabou evoluindo um pouco, permitindo o antes e o depois, mas com alguns critérios, né? Permitindo anúncio de equipamentos que o médico use na empresa dele, no consultório dele, mas tudo assim, voltado a não ter sensacionalismo, a não ter, como que eu vou dizer, a mercantilização da medicina, que a gente vê que cria uma alta expectativa no paciente. E aí, como que é a sua visão sobre isso? Por exemplo, os médicos, eles sentem muito isso na pele, as questões éticas que eles têm junto à CRM, né, a questão mesmo da judicialização da medicina, acusações ali de erros médicos por conta de expectativa, entrega de resultado. Qual que é o seu sentimento com relação a isso? E como que, por exemplo, o advogado hoje, ele poderia contribuir mais na área médica para cuidar dessas dores, para cuidar desses problemas? Eu vejo assim uma força muito importante entre essa aliança. Acho que o mais importante de tudo, dessa questão de processo que tem se elevado o número, muito se tem provavelmente por conta de mal entendido e
e falta de comunicação, digamos assim, né? Então a gente tem falado muito sobre isso há muitos anos, sobre a relação médico-paciente. Acho que isso é o fundamental e isso é o que baseia, na verdade, o melhor tratamento, né, do médico-paciente. Mas a grande questão é que a medicina mudou, ela evoluiu, né? E ela evoluiu de uma maneira, algumas coisas boas, outras ruins. A velocidade dela aumentando, ela fez com que a gente não tenha tanto tempo de conversa, que é o que a gente está fazendo agora aqui. E isso é fundamental, porque é nesse momento que se faz a conexão, né, do médico-paciente e a confiança, o vínculo de confiança. Então, para a gente dar um exemplo, eu sou cirurgião proctologista. Se um paciente vier para mim com um tumor de cólon, de intestino, ele basicamente vai ter que entregar a vida dele a mim e assim, olha como que é a cena, ele vai ter que se deixar ser entubado e dormir para eu poder fazer todo o meu serviço que eu tenho que fazer de cirúrgico nele, né? Então, na minha opinião, não existe nada mais de mais confiança do que isso. Eu vou dormir e eu vou permitir que você faça tudo dentro do meu abdômen. Então, essa questão, eu acho que ela tem que ser menos banalizada. Eu acho que ela tem que ter uma importância maior. A gente tem até um movimento que se chama Slow Medicine, que fala sobre isso. Dr. Dario Birolini é o nosso grande professor lá do Hospital das Clínicas. Nossa, ele perfeito. Fala muito isso. E ele briga com essa luta, essa bandeira, para que a gente retorne um pouco nesse pilar. E eu acredito, sinceramente, que isso seja um dos grandes pilares para a reversão desse número, inclusive. Então, a gente hoje está passando por um aumento de 50%, não é ao acaso. Mas também faço aí, talvez, uma meia-culpa em relação à condição que o médico passa, né? Então, hoje, a remuneração que o médico passa, ele não é tão bem remunerado como no passado. E aí, por consequência, ele tem que trabalhar muito mais rápido. Ganhar no volume do que na qualidade. E aí eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que a gente não pode ficar parado, aceitar essa situação. A gente, inclusive, lá na APM, a gente tem a nossa diretoria de defesa profissional para isso. Vai trabalhar muito em conjunto com vocês do jurídico. Mas independente não só da defesa, que na minha opinião é uma barreira nesse momento, eu acho que primeiro a gente tem que melhorar a comunicação do médico com o paciente dele. A gente tem que voltar no passado de fato. E para isso a gente vai investir bastante, por exemplo, nos acadêmicos, para eles alavancarem. Vamos criar uma divisão acadêmica dentro da PM para que a gente comece essa cultura. Olha que bacana. E aí fazendo um link com as faculdades aqui, por exemplo. Aqui. Isso, exatamente. A gente já tem duas aqui. Temos. Que é a Anhembi Morumbi e a Humanitas. Eu sou muito próximo deles e agora eu estou trazendo os universitários mesmo. Sim. E nós vamos investir também no nosso médico. Então, o segundo pilar, que seria a contribuição, ela está muito ligada à evolução nesse quesito. Porque eu entendo que se a gente fizer uma capacitação melhor dos nossos médicos, eles vão ter melhores condições de atendimento e aí essa proximidade vai ser melhor com os pacientes. Então, todo mundo acaba saindo ganhando. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que entender melhor o contexto que o médico está inserido, para que a gente dê melhores condições para ele trabalhar. Eu acho que se fizer um pouquinho de cada lado, provavelmente a gente vai ter melhores índices de relacionamento, menos processos. Sensacional. E aí acho que um dos desafios que eu já vejo e até uma proposta que eu faço para nós, é que a nossa aliança entre os médicos e o meio jurídico do direito, que ela seja de uma contribuição de prevenção. Então, hoje a gente vê o direito como se fosse uma defesa já quando já não dá mais nada certo. E eu acho que a gente pode tratar como se fosse na saúde. Por que não fazer uma prevenção, então? Exato. Por que a gente não atuar antes do evento, né? Então, aí sim, eu acho que a gente consegue fazer bastante coisa juntos. E uma das propostas que a gente pode até fazer mesmo é que a gente faça uma educação continuada nos nossos médicos e ele entenda dicas ou então insights e conceitos do que é a melhor maneira de se portar perante o paciente, né? Nossa, a sua visão é cirúrgica. É exatamente isso. A gente que está cirúrgica, literalmente cirúrgica. A gente que opera a parte do direito, né? A gente observa que é exatamente isso.
Então, hoje, o Slow Medicine, sem dúvida, é um futuro promissor, é um caminho certeiro, né, para o médico. E o médico, ele acaba... Primeiro que o consumidor, eu vejo o paciente... Vamos falar consumidor, porque infelizmente se aplica CDC na relação entre médico e paciente, né? Código de Defesa do Consumidor, aí para quem, né, não conhece. E aí se estabelece uma relação de consumo e uma cadeia de consumo junto com hospitais, com clínicas. E é complicado porque não são produtos que estão sendo ofertados ali, é serviço. Mas tudo se comporta com uma criação de alta expectativa. Então, a gente sabe que o consumidor ele tem expectativa. E hoje ele é um consumidor muito mais empoderado. Então, o paciente ele tem muito mais informação. Com certeza, grande parte dos médicos, o paciente já chega com o diagnóstico dele obtido pelo Google. Então, isso acontece, né? Então, e o médico, por outro lado, ele se sente ali tão sujeito a riscos que ele acaba exercendo uma medicina defensiva. Então, ele perde a naturalidade, aquele olho no olho, que é o que a gente fala que é a relação médico-paciente, ela é a questão, o pilar, é a questão mais preciosa que existe. E é real, existem estudos sobre isso. Quando se estabelece uma relação de confiança entre médico e paciente, não se quebra ela, o número de judicialização ele é muito menor. Então, tudo bem que a gente tem que pensar sempre num diagnóstico redondo, né, numa questão de documentos que deem suporte na relação. Então, o contrato, o prontuário. O prontuário ele é de extrema importância, valia, e ele tem uma presunção de veracidade. Então, o prontuário, dificilmente se questiona o prontuário num processo. Né? E o próprio termo de consentimento livre esclarecido. E hoje a gente, no ramo do direito médico, direito da medicina, a gente vê muitas vezes condenações por não ter prestado as informações adequadas. Então, não houve erro, propriamente dito, mas aquele risco, aquela sequela, aquela cicatriz, aquela questão toda não foi informada que poderia acontecer. Então, o médico ele fica cada vez mais imbuído de se cercar de proteção, seguro de responsabilidade civil, né? Tudo isso para poder... Gera muito mais custo para a saúde, se a gente for ver bem, a questão de solicitações de exame exacerbadas, para ele se proteger, porque ele fica coagido. Né? E você, se conseguir voltar um pouquinho para aquela época que a gente tinha um médico de família, né? Um médico que destinava um tempo maior um tempo maior dele para falar olho no olho com o paciente, né? E isso para as outras profissões também, até mesmo advogado. Então, se ter paciência de ter que escutar mesmo, não tem como fazer um atendimento e aquilo acontecer num rápido tempo. E concordo contigo quando você fala que a questão da remuneração também é um problema, né? Então, a gente vê que os médicos, muitos já nem atendem mais via convênio. Então, eles iniciam a carreira pelo convênio, a verdade é essa, para fazer a carteira deles de pacientes, né, de clientes, e depois ele acaba indo para atendimento dele particular. E aí gera polêmica também, agora isso veio à tona, a questão da agenda médica, como que pode priorizar atendimento particular em detrimento de atendimento de convênio, e aí começa a ter essa questão também. Acho que são vários desafios que a gente tem passado ao longo dos últimos 6 anos, né? Acho que a pandemia foi um dos divisores de águas, né? A gente entende hoje que a medicina e a divulgação mudou muito, né? Acho que antes da pandemia a gente ainda tinha um modelo de boca a boca, em que a vizinha é bem tratada, então ela passa para outra, olha, vai lá com o Dr. Walter, né? Hoje a gente sabe que já existe um modelo das redes digitais que a gente consegue escalar muito melhor, e daí já abre um flanco também de preocupação do médico, né? Poxa, mas como eu vou me posicionar, né? E isso é um grande dilema até para nós, né? Porque a gente viu que num dado estatístico da nossa associação, a gente tem uma grande população de jovens e uma grande população de mais idosos. Então é uma faixa que a gente está no meio delas agora e a gente tem esse desafio de conectar as duas pontas. Está bem dividido hoje lá? Eu lembro que eu já vi esse estudo. Você se lembra? Lembro. Como que é? Ele tem um pico maior na juventude para 45 anos ali. Entendi. É aquele pico. Mas tem um outro bolinho aqui, uma outra frequência aqui, que ele é um pouquinho mais elevado, acima de 65.
E aí essa é a grande questão. Até para isso, na verdade, a gente tem um viés, porque para poder responder questionário é digital, né? Então, muitas vezes essa população não está muito animada de responder, Sim. né? Então, tem um viés de interpretação. Mas, independente, a gente viu que, assim, existem características boas dos dois lados. Quando a gente fala de slow medicine, por exemplo, a gente está falando dessa população que tem essa cultura de conversar mais, ficar mais tempo, e isso é muito bom, é positivo. Ao mesmo tempo, essa outra população, que são os médicos jovens, recém-formados ou até os acadêmicos, eles estão muito ligados a conhecimento rápido e a conectividade das redes digitais. Então, eu vejo que a intersecção entre os dois seria o ideal. Como fazer isso é que eu acho que a gente vai ter bastante trabalho juntos. Com certeza. E eu acho que até convido todos para que sigam essa jornada conosco aqui do Direito Médico, porque eu vejo isso como uma grande evolução para todos nós. E aí, para você ter ideia, a gente tem inúmeras coisas acontecendo no meio médico que podem ajudar. Um exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial ótimo tema. E redes digitais, por exemplo, a gente está falando não que o robô vai substituir o médico, e graças a Deus não vai acontecer isso, mas se a gente souber utilizar ele, é a melhor ferramenta que a gente tem. Por quê? Porque ele vai fazer com que o nosso trabalho braçal e burocrático seja enxuto, e ele faça tudo muito rápido para nós e muito melhor até, inclusive. Sim. Com segurança de dados, etc., identificação do paciente. Não é humano, então o risco de erro numa leitura, numa interpretação... Muito mais, não tem subjetividade, né? E aí, o que sobra, então? A maioria dos defensores ou os que são contra essa digitalização e modernização, dizem que isso vai fazer com que o médico fique menos presente ainda com o paciente. Mas essa é uma visão errada. Na verdade, a gente vai ficar mais próximo. Porque tudo aquilo que a gente demora para escrever papel e fazer relatório e não sei o que, e pedidos, ele vai ser feito com um clique de botão. E aí sim vai sobrar o tempo real, que é esse bate-papo que a gente precisa fazer. E perguntar como que tá mesmo. Então, como é que tá, Dona Maria? Fala para mim como é que tá o seu entorno. Tá com problema com a sua filha ainda lá? Isso aí tá te dando dor de estômago? Como é que estamos aí, né? Eu acho que o nosso papel atual agora vai ser esse. A gente demonstrar um modelo novo e falar, olha, a modernidade está vindo aqui, nós vamos utilizar a inteligência artificial, mas nós vamos utilizar a nosso favor. E o modelo de como fazer isso é esse aqui. Então, a gente vai ter que fazer isso aí para conectar melhor os nossos médicos. Aí. E é interessante que, assim, as pessoas têm ainda um preconceito pelo desconhecido, né? Como teve pela telemedicina. E a gente viu que a pandemia foi a propulsora da telemedicina, saiu do papel, já estava na prática, mas aí foi legalizada, vamos dizer assim, né? Então, e essa questão da inteligência artificial, eu vejo, tenho a mesma opinião, compartilho da mesma opinião. Ela vem como aliada, ela vem como algo que vai agilizar e otimizar o trabalho da saúde, dentro da medicina. Claro que tem que ter uma regulamentação robusta, que hoje a gente ainda não tem, a gente está caminhando para isso. Ela está mais rápida que a lei sempre anda atrás da realidade, né? Tá alguns passos para trás, mas sem dúvida o médico ele precisa enxergar isso. Claro que vai haver mudanças em algumas profissões, algumas especialidades. Por exemplo, radiologia se preocupa bastante por conta da questão de interpretação e leitura dos exames, mas, por exemplo, dentro da cirurgia, a precisão, né, a habilidade, mas quem vai estar por trás ali, olhando e conduzindo isso, vai ser o médico. E aí ele consegue voltar para o papel dele mais estratégico, mais humano. Ele ganha tempo, a verdade é essa. Se isso for usado da forma correta, ele volta para aquilo que ele aprendeu na faculdade, que é ouvir, né? A gente sabe que precisa ouvir, mas é difícil a gente ouvir mesmo, realmente ouvir. Né? E o humano que está ali do outro lado, o paciente, ele vem com uma dor. Então, e se ele tiver uma eficiência muito maior, uma queda de margem de erros e tudo, ele consegue fazer o papel dele ali, que não tem substituição, não vai ser substituído. Né? O humano, né? O lado humano dele. Eu acho que esse fator é o nosso principal, né? Diferencial. Sim. Vejo que todas as vezes que a gente pergunta, eu participo, por exemplo, muito de feiras de profissões. Bacana. Como falar do médico e como é o dia a dia do médico, né? O advogado, o engenheiro.
E fui recentemente ali numa escola lá para dar uma aula para o terceirão deles. E eu vejo dessa maneira. Sempre me pergunto, mas então o que é o principal do médico, né, ainda hoje? Eu vejo dessa maneira. Eu sempre falo assim, não, cada profissão tem a sua função e tem que ter a pluralidade. Mas, independente do que se faz, ninguém consegue fazer nada sem saúde. Não. E aí esse é o grande pulo do gato. A visão que eu tenho do médico, sinceramente, é aquele que vai botar você de pé novamente para você continuar sonhando junto com um grupo de pessoas que está ao seu redor, que vai sonhar junto com você. Sim. Então ninguém está esperando que vai ter um acidente de carro ali fora e não vai voltar para casa, mas vai acontecer um dia, possivelmente, e se acontecer, que a gente esteja preparado para devolver você para o seu núcleo familiar e você continue sonhando junto com a sua família, né? Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que a gente não é melhor que ninguém, pelo contrário, acho que todos somos trabalhadores iguais, mas a gente tem esse privilégio de poder colocar de pé aquilo que eu chamo de sonhos, né? Então nós somos guardiões de sonhos. Sim. Todo mundo que tem sonhos precisa ter continuidade e a gente possibilita isso, né? Uma das coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar, por exemplo, é o medo da rede digital hoje, né? A gente médico, poxa, eu sou do meio, né? As gerações que eu comentei. Meio do caminho, né? O meio do caminho, eu tenho que fazer essa ponte, né? Sim. Entre as gerações. Mas eu me propus a isso, eu vi que, assim, é uma realidade, a gente vai ter que se adaptar à divulgação digital, às nossas redes digitais, gestão de tráfego, fazer o podcast nosso e etc. Mas, e como fazer isso? Né? A gente não é treinado para isso na faculdade, por exemplo. O médico não é treinado para fazer uma divulgação. Por quê? Porque a gente foi ensinado que se autodivulgar é um problema, né? A gente ficar falando de nós mesmos é uma coisa meio esquisita, Sim, né? A gente se sente mal, né? Se sente mal. Então eu falo sempre assim, a gente veio de uma geração que primeiro a gente tem que ser e depois aparecer. E hoje eu vejo que em alguns momentos tem uma inversão desse valor. Os médicos, eles querem aparecer primeiro e depois ser alguma coisa. Então acho que está aí uma provocação para a gente. Eu acho que a gente vai encontrar o meio do caminho, claro. O equilíbrio. O equilíbrio, mas eu acho que a gente tem que manter esse ideal. Vamos todo mundo tentar ser o melhor formado possível. E quando for ter se utilizar das redes sociais, que tem que se utilizar mesmo, porque é como se a gente escalasse o boca a boca, né, do nosso vizinho. Uma amplitude gigantesca. Eu vejo isso. Para você que está em casa aí, né, que é da geração dos 60 a mais, sei que é difícil, eu vejo isso na prática, eu também participei dessa dificuldade na pós-pandemia, mas eu digo o seguinte, para você entender como é que é essa dinâmica de propaganda nossa, é que você, ao invés de ter a Dona Maria falando para a Dona Chiquinha uma vez no bairro, você consegue atingir 5 milhões, e inclusive pacientes que estão lá em Dubai ou nos Estados Unidos. Então, acho que essa que é a ideia da divulgação, e aí a gente precisa muito de vocês do direito para poder ajudar a gente, né? Nossa, sem dúvida. Por isso que a gente tem que estar entrelaçado, direito e medicina. Tem né? Eu tenho participado de alguns congressos que são feitos dentro da casa da PM, em Guarulhos, agora em junho. Com o Cláudio. Com o Cláudio, exatamente, ele estava lá. Grande amigo e parceiro. Então, foi bacana que foi assim, a OAB de Guarulhos junto com a PM de Guarulhos, olha aí, que legal. fazendo evento. Jundiaí, a mesma coisa, dentro da PM, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, legal. um congresso de Direito Médico. Então, eu vejo que a informação, ela é essencial. O que a gente está fazendo hoje aqui, muitos que estão nos escutando vão conseguir ver uma luz, né, no fim do túnel. E o médico, ele, como advogado, não é preparado com relação à parte de direito, né, da proteção, dessa importância, nem para fazer gestão. Né? A gente apanha depois para fazer gestão. Então, vocês são ensinados a serem médicos. Né? É o foco, o olhar é para isso. Só que tem todos esses desafios em volta. Então, por isso que não dá para parar. A gente precisa se capacitar, conhecer. E hoje a gente pode falar, até comentando, né, o que você está falando da questão da IA, da questão do alcance. A telemedicina foi um grande propulsor para isso. Foi. Né?
A gente tem assim um exemplo agora bem próximo ao nosso. Sim. Agora, teve lá a catástrofe no Rio Grande do Sul. Sim. Inclusive, nós estamos aí com uma grande rede de parceiros aqui do Vale do Paraíba, ajudando eles lá e mandando doações. A PM fez isso, a PM está PM, participando sim, ativamente disso. Eu acabei coordenando uma rede acho que por motivos do destino aí. A gente uniu a APM daqui, Taubaté, Campos do Jordão, junto com o grupo do Lions, do Rotary, da Associação dos Contadores e o grupo de endocrinologistas e o Instituto Alfa-Lume. Então a gente acabou se solidarizando para a gente montar e mandamos bastante doações para lá. E ainda continuamos ativos. Mas o que aconteceu lá? No primeiro momento, ninguém sabia o que fazer, porque não tinha posto físico, não tinha suprimentos, não tinha via de acesso. Então nós mandamos uma equipe para lá de médicos para fazer um levantamento de como que estava, um time de resposta. E eles realmente viram que estava uma catástrofe, não tinha onde atender, não tinha nem como chegar aos medicamentos. E muito nível de contaminação, né? Por conta das enchentes. Das enchentes. E aí, nesse momento, entrou a opção da telemedicina. Então, a gente entendeu que, obviamente, tem que ter os médicos lá e as equipes de saúde em loco. Mas, ao mesmo tempo, especialistas à distância, por exemplo, intensivistas com larga escala de experiência, sim, poderiam assessorar quem estava lá discutindo o caso. E aí surgiu essa ideia já da telemedicina, que já tem uma plataforma, várias. E aí alguns grupos começaram a disponibilizar. Aí qual era o nosso grande dilema? Poxa, mas eu sou médico aqui em São Paulo. E aí lá é o Rio Grande do Sul. O meu CRM é de São Paulo. A questão do CRM. E aí como é que eu vou fazer para atender lá? Vai valer? Não? Então veio muito debate. Todo mundo tem muita boa vontade, obviamente. Ninguém pensou tanto, isso não bloqueou o atendimento. Mas a gente sabia que poderia dar um problema jurídico, né? Um entrave. Então, acho que uma das alternativas foi que a gente assinasse um documento, né, para que a gente tivesse num momento de urgência e o CREMES pudesse liberar essa atuação. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse um apoio jurídico, isso ia ser muito mais fácil. Muito mais suave. Ninguém ia sofrer e todo mundo ia se disponibilizar muito mais facilmente, né? Sem dúvida, até porque é um caso de comoção social, né? Não tem nem o que discutir. Então, certamente seria mais fácil. Mas que bacana, vocês conseguiram canalizar esse suporte, essa assistência à distância. E é exatamente esse o princípio, né, da telesaúde, da telemedicina. A gente não vai ter especialistas em todos os locais, em todas as pontas. E a gente viu isso na pandemia. Então, por exemplo, tinham equipes que estavam próximas, pessoas, principalmente regiões mais carentes, regiões mais ligadas ao Nordeste, que muitas vezes não tem recurso, não tem lá o profissional amplamente capacitado para o uso lá dos respiradores, que precisaria de um manejo mais especial, e se existia esse auxílio através do canal à distância, né, que a gente concentra, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, São Paulo tem grande parte dos especialistas em massa, né, e eles conseguem dar esse suporte em outras regiões que não tenham tanto. E aí a gente também cai naquela questão nossa, básica, mas a internet ainda falha em algumas regiões. Também, então, eu vejo que tem muito os dirigentes de associações de medicina e tudo relatam, né? Vocês relatam muito essa carência que a gente tem hoje no país, de chegar em todos os pontos aí, extremidades. Eu acho que a infraestrutura, né, é um problema nosso, do Brasil, globalmente, aí falando. Mas se a gente pensar do lado bom e positivo, olha que coisa bacana, né? A gente consegue atender pacientes do mundo inteiro. Eu tenho essa parte dos meus pacientes no mundo todo. E eu, pacientes do Japão, da Irlanda, Dubai, como é que eu vou falar com ele se ele tiver que vir fazer uma consulta comigo aqui daqui 6 meses, né? Sim. Então, essa possibilidade, ela é muito válida, né? E eu acho, sinceramente, que a gente tem entraves jurídicos para que você possa disponibilizar saúde real, que vai ser um benefício. Basicamente, o que a gente precisa levar é um cérebro nosso, né? À distância. É o cérebro, o corpo está aqui. Então, eu me sinto muito mal de não poder fazer essa contribuição. Então, uma das metas minhas, de fato, é essa, para que a gente consiga fazer
uma ampliação de cultura dessa. Sim. E de maneira segura, que a gente tenha o respaldo jurídico e que os nossos médicos saibam como proceder para poder entrar nesse tipo de atuação e não limitar. Por que não a gente disponibilizar um conhecimento de um especialista nosso aqui que é muito bom por conta de uma rede que não existe, né? Eu acho que... Ou medo, né? Ou medo. Eu acho que muitos de nós têm medo disso, né? Tem preocupações. Sim. E eu acho que uma das coisas que a gente tem como meta é desmistificar isso. Na APM tem essa possibilidade da gente ter uma intervenção com os nossos médicos. E vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer com que os nossos médicos comecem a ser melhores capacitados e tenham, principalmente, melhor atendimento e melhor qualidade de vida para eles mesmos. Né? Exato. A saúde mental, ela faz saúde diferença. Mental. E eu vejo que hoje a São José dos Campos é a segunda maior do estado. A da regional? Da regional. Nós somos a terceira maior. Nós, assim, dentro do estado nós temos 73 regionais. Sim. Nós somos a terceira maior em volume. Então, assim, é uma capilaridade... É grande. Muito, muito grande. Que se dá para levar tudo isso, né? Multiplicar, que a gente estava comentando antes, ser um disseminador dessa cultura, dessa capacitação. E o médico, ele tem mesmo que se capacitar, né, o tempo todo. Existe projeto de lei, existe uma força dentro da sociedade, principalmente um apoio muito grande da Associação Médica Brasileira, que é o Dr. César. Ele é um defensor disso, que é pelo exame da proficiência, né, na medicina também. Isso é importantíssimo. Né? E até uma revalidação, há uma discussão entre uma revalidação do título de especialista a cada pelo menos 10 anos. Então, existe tem apoio, inclusive, da OAB São Paulo. Né? Houve uma reunião com a presidente da OAB e existe esse apoio, mas a gente sabe que é um caminho longo, né? Envolve muitos interesses, envolve outras questões e também tem que escalar isso para a esfera federal. Né? A gente sabe que regionalmente para a gente é um pouco limitado, mas a sua opinião é a favor dessa questão mesmo? Até para isso traz uma segurança para o paciente e eu vejo que traz uma segurança para o médico também. Sim, né? Com certeza. O advogado tem isso, mas não tem só uma vez. Então a gente passa no exame da OAB e está tudo bem, né? Mas eu brinco que eu falo que o advogado ele pode matar um patrimônio. Agora, o médico, quando a medicina evolui de uma forma muito rápida, né, muito crescente, principalmente agora quando a gente fala desses meios tecnológicos, inteligência artificial, cirurgias robóticas, e o médico, de prontidão, ele não vai saber manipular isso, né? Então, isso pode representar um risco para ele também, para a carreira dele, para até a questão da responsabilidade civil, criminal, a gente sabe, a gente está discutindo isso hoje aqui. Então, a sua opinião seria, dentro do que é razoável, mas fazer essa exigência, porque a medicina ela acaba envolvendo a vida propriamente dita, né? Então, uma falha, ninguém parte do pressuposto que vai haver uma falha ou que alguém tem intenção de errar, não é isso. Mas o erro, ele existe em qualquer área, né? Mas a gente vê que o médico acaba ficando mais vulnerável por envolver vidas, né? Então, não sei como que é a sua visão sobre isso, com os olhos. Nós temos, assim, dois grandes desafios aí, né? O médico que é formado da faculdade e o que sai da residência, né? Então, aquele que se forma ainda vai ser um médico e depois ele vai fazer uma especialidade, né? Essa certificação, ela caberia para quem é o formado, né? O estudante de medicina que acabou de se formar e aí ele precisaria passar por uma certificação. Sou a favor, a gente luta por isso há um bom tempo já. Bacana. Principalmente porque, não sei se todos sabem também, quem está ouvindo a gente, mas o Brasil é o país que mais tem o número de faculdades do mundo. Ele tem mais até que na Índia. Nossa. Então, assim, a gente não é o tamanho da Índia, né? Mas a gente... Então, quando se fala que a gente não tem médicos no Brasil, não é tão verdadeiro. A gente tem sim, inclusive a proporção médico-populacional é a maior que existe no mundo. A grande questão é que eles não têm aparatos ao redor dele para que ele exerça a medicina. Então, sempre me perguntam, poxa, mas por que se sente falta do médico no Acre? Muitas vezes porque o médico ele não tem uma estrutura para ele poder atuar lá de uma maneira segura,
com a medicina que ele deseja e com o entorno dele que seja compatível com o que ele precisa, né? E eu entendo que a saúde também não é só o médico, né? A saúde uma cadeia. É um ecossistema, né, enorme, né? Que a gente precisa de enfermeiros, nutricionistas e tudo mais. Agora, assim, a gente formar muitos médicos não vai resolver o problema. Eu acho que a gente tem aí uma estratégia que não funciona muito bem. Não é a quantidade que vai resolver, e sim a qualidade da formação. Isso é comprovado. Tanto é que um dos índices de qualidade de um hospital é quantas vezes o paciente volta em 15 dias para o pronto-socorro. E a gente vê que esses números vão aumentando a cada vez mais. Por quê? Porque tem baixa resolutividade. Então, o que deveria ser feito, na verdade, é uma melhor capacitação dos médicos que saem. Aí vem essa ideia da gente fazer uma certificação, né? E eu acho muito válida, porque a abertura indiscriminada de faculdades hoje é como se estivesse abrindo um curso técnico aí em qualquer lugar. Não é assim que se forma um médico. Não. O médico precisa ter uma participação ativa muito grande, ele tem que ver casos, ir para o internato, e isso não está acontecendo. E essa é uma das maneiras que a gente poderia ajudar nessa qualificação. Aí o segundo problema, que é da residência, aconteceu agora, recente, né? Então a gente teve mais um baque aí, né? Inclusive, para nós aqui, a gente ficou muito triste de saber que, inclusive, quem assinou esse decreto foi o nosso vice-presidente, né? Que, inclusive, é médico. Ficamos muito tristes com essa notícia, enfim. Mudou-se a comissão nacional da residência médica e passou-se, resumidamente, para quem tiver dúvidas, depois a gente pode conversar mais, me mandem aí alguma mensagem no direct ou no meu telefone. Mas, enfim, uma comissão que era composta de 8 grandes médicos, presidentes de especialidades, hoje só são 3 e o resto pode ser qualquer outra função de cargos que são indicados. Então, basicamente, de 12, 3 são médicos. Sim. Então, enfraquece muito. Enfraqueceu, exatamente. Exato. A gente não tem mais poder de voto nenhum. E na segunda instância, que seriam mais 3, também são 3 que não necessariamente são médicos. Ou seja, o médico não vai apitar muito na residência médica, né? E isso é um problema. Então, a gente já tinha um problema de formação de qualidade do médico. Exato, agora a gente tem mais um problema. Agora vão se abrir mais residências. Então, hoje, para vocês terem ideia, se formam 40 mil médicos ano e são 20 mil vagas de residência. Não que eu seja contra a gente formar mais especialistas, mas que seja com qualidade. E com essa abertura discriminada, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com as faculdades. Sim. E quem vai sofrer vai ser a população. Vamos ter agora especialistas que não vão ser especialistas. Exatamente. Exatamente. Isso banaliza, né, a questão da medicina, enfraquece mesmo, coloca em risco tanto o paciente quanto o próprio profissional. Né? E aí a gente vai lá para a resolução que fala da publicidade, aí ela tem aquela exigência que quando o médico não é especialista, mas ele pode anunciar a pós-graduação dele, mas ele tem que colocar entre parênteses não especialista. Mas isso não vai resolver o problema é estrutural, que é exatamente esse que você está trazendo aqui. Não é uma nomenclatura no Instagram do médico que vai trazer segurança, né? Não vai proteger ninguém, mas é exatamente a realidade ali, é o que está sendo implementado, é a estrutura mesmo da comissão de especialidades. Ela faz diferença muito mais do que se preocupar com a nomenclatura que vai ser levada para a rede social. Então, né? Você veja assim, a gente hoje a gente tem uma barreira, eu sempre ensino isso aos pacientes. Se você quer procurar o seu médico, saber como fazer uma procura boa, primeiro você entra no site do CRM e busca se ele tem um CRM, se ele é médico, né? E aí depois, na sequência, você vai ver que tem uma linha abaixo que está escrito RQE, que é o registro de especialista. Lá estão as áreas de atuação dele reais mesmo. Então, hoje a gente ainda consegue ter isso e a maioria das pessoas não buscam, não sabem nesse recurso. Não sabem, Vão para o Instagram, buscam só pelo número de seguidores e vocês viram recentemente o que aconteceu com o fenol. Uma tragédia, né? A gente, infelizmente, aí a medicina foi prejudicada de novo, porque daí sai uma resolução da Anvisa proibindo o uso do fenol, inclusive por médico. Você viu? Então, aí
Bom, enfim, a grande questão é que essa barreira que hoje a gente ainda tem de segurança e é fidedigna por enquanto, recomendo que todos que estejam aí nos assistindo, inclusive médicos, que informem isso para os seus pacientes também, provavelmente ela vai cair por terra, né? E aí a gente... Por que eu digo isso? Porque todos vão ter um RQE. Basicamente é isso. E aí todos a vão ter um gente RQE. não vai saber quem é profissional ou não é, quem teve expertise real ou não, né? Sim. Olha quantos assuntos, né, a gente consegue aqui. Muitos. Uma Muita riqueza lenha, de... né? muita lenha, olha aí. Eu acho que dá para... Você vai voltar outras vezes. Já está sabendo, né? Não, mas acho que a gente conseguiu até aprofundar em algumas questões estruturais, algumas questões sensíveis. Foi basicamente um overview das principais questões, né, que envolvem a área da medicina. Então, bacana. Acho que geramos um conteúdo bem interessante aqui. Nosso primeiro episódio. Acho que foi bem legal. Te agradeço demais, né? Tua disponibilidade. Fiquei, assim, impressionada. Já sabia de todo esse seu conhecimento, a riqueza, né, de conteúdo, de capacidade, de formação, de tudo. Mas realmente surpreende, né? Conversar contigo é navegar aí numa série de informações, uma visão muito coerente. Nossa, parabéns, né? Como presidente da uma PM, né? Precisa ter alguém que realmente seja coerente, que tenha uma visão inovadora, mais estruturada, né? Nada sem base sólida, né? E vocês trazem uma base sólida muito forte. Então eu vejo assim que os associados e a própria comunidade médica, né, está em boas mãos. Que vocês consigam disseminar, né, essa ideologia, essa visão, esse conhecimento, essa postura, esse olhar adiante, né, e inspirem novos caminhos aí pela frente, que a gente possa evoluir, né? Eu vejo que a gente marca, a nossa geração, ela está marcando quantas conquistas, né? Está sendo deixado um legado. Então, que os próximos que venham também continuem, né, a esse caminho, né? A construção desse caminho. Legal, obrigado, Juliana. Acho que o mais importante de tudo que eu vejo é que a gente consiga fazer de fato uma disseminação de conhecimento de uma maneira leve e que seja interessante e que seja de execução, né? Eu acho que a gente tem algumas pessoas muitas vezes têm muito ranço, né, de conhecimentos novos porque ela é feita de uma maneira muito técnica, cansativa, né? E aí você pensa, mas como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia, né? E, poxa, eu acho que a nossa missão nessa nova aliança entre a PM, até posso dizer com a OAB, né? De repente, a gente... É que isso vire uma potência de conhecimento entre todos nós, né? Exato. E que isso faça com que fique mais leve a vida de todos, né? Eu vejo que, assim, a gente ter essa troca de conhecimentos entre os direitos, os deveres, e inclusive com os pacientes também, eu acho que vai ser muito benéfica. Aparentemente parece que não, né? Para quem é médico, a gente fica meio com medo, né? Falei, se ele souber do direito dele, né? Talvez, mas eu acho que não. Eu acho que quanto mais a gente consegue conversar sobre esses assuntos, mais fica distante da gente ter que usar, né, um recurso de processos e tudo mais. Tudo tem acordo, tudo tem conversa. Se a gente tiver como regra número 1 o paciente, que é o que a gente tem hoje, e o benefício real dele, o que a gente pode fazer para o nosso paciente, pela vida dele, eu acho que tudo caminha melhor, né? Sim, é o melhor dos caminhos, sem dúvida. E a gente não ter preconceito com determinados temas. Também. É importante conhecer antes da gente partir para a questão do preconceito. É um preconceito, né? É verdade. Então né? A gente tem que conhecer. E para os conceitos, né? Exatamente, para os conceitos. E aperfeiçoando esse ecossistema, porque a saúde está numa fase de transição muito importante. Agora, como um todo, né, a gente envolve aí a questão das operadoras de plano de saúde. Isso, né, a gente, todo o ecossistema, a gente está se reinventando. Basicamente, a gente está passando aí por uma autorregulação. Está sendo criado um novo sistema, como aconteceu com a locação lá atrás. Então, a gente tem lei 9656, a gente tem a ANS, a gente tem
vários entendimentos dos tribunais, né, inclusive superiores e tudo, mas há um movimento muito forte e nesse ecossistema a gente vê que o médico é parte importante disso, parte essencial, né? Para quem está nos ouvindo agora, eu até falo um pouco em nome da PM mesmo, para que vocês tenham a gente como um porto seguro. Eu acho que a ideia da APM, na minha visão como gestão, é que a gente facilite muito a vida do médico. O médico já é meio cansado, coitado, trabalha muito, fica sob estresse permanente, burnout. E eu tenho, sinceramente, como duas metas, assim. Primeiro, a gente facilitar a vida do médico. Então, eu gostaria que todos que estiverem ouvindo a gente, que vejam a gente como uma referência mesmo, liguem para nós ali, me liga pessoalmente, tem o meu telefone com as meninas, com a Dani, com a Anne lá, nossas secretárias da APM, eu tenho minha rede do Instagram, pode mandar para mim uma mensagem, para que você entenda que assim, a gente não precisa sofrer o tanto que a gente sofre. Eu acho que assim a gente tem que manter o nosso dever e obrigação de trabalhar e tratar bem o nosso paciente, mas ao mesmo tempo, por que não a gente viver bem também? E segundo, saber compartilhar com vocês que a gente tem o nosso setor jurídico forte, que a partir de agora passa a ser a doutora Juliana Rassi, e que tudo que vocês precisarem de orientações e que precisarem também de conhecimento ou até de defesa, vocês vão ter conosco lá dentro. Podem ficar tranquilos que nós vamos fazer esse suporte para vocês. Agora, o mais importante que eu acho que eu queria finalizar e compartilhar é que, acima de tudo, vocês entendam que quanto mais a gente se unir, melhor. Eu acho que a gente tem um grande problema de ranço ainda entre a união de alguns médicos e tudo mais. E eu entendo de onde vem isso, mas eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós estamos num momento diferente, uma nova fase em que a minha visão estratégica, não só da PM, mas do médico em si, é que ele tem que ser mais completo. Ele tem que se dedicar o tanto que ele sabe estudar na medicina para outras áreas. Então tem que saber sim de divulgação, de marketing, de vendas, de gestão. Né? Muitas vezes a gente tem esse problema na nossa clínica mesmo, no hospital que a gente trabalha ali. Como fazer essas intermediações, né? E até mesmo para questões de contabilidade. Eu acho, o que eu sempre recomendo? A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber quem sabe. Exato. Então a gente vai atrás de quem sabe e isso tem que ser feito. A gente tem que ir atrás para a gente poder se complementar e chegar junto, digamos assim, né? Chegar junto, Exato. A gente não precisa saber tudo, mas tem que ter o telefone de quem sabe, né? A gente brinca. E está antenado, porque inclusive o médico, um tema aí para um outro episódio nosso, o médico paga imposto demais. O médico não faz, nossa, perde muito dinheiro. Isso aí né? Isso a gente sabe que é recorrente na medicina, por desconhecimento, não é o métier, né, do médico. Não é. Então é isso, muitas coisas para agregar. Conte sempre comigo e eu te agradeço demais, né, o seu tempo, compartilhar com a gente a tua experiência. Acho que abrimos com chave de ouro o primeiro episódio do Rassi Talks. Espero contar contigo aqui outras vezes e fico à sua inteira disposição para o que precisar também. Muito obrigada novamente. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos aí. Isso, obrigada a todos que nos assistiram. Né? Foi uma honra iniciar hoje, oficialmente, mais um projeto e esperamos crescer muito, né? Temos muito a agregar aí a todos vocês. Muito obrigada.